Pessoal, um outro reino que existe para agrupar todos os seres vivos, independentemente de ser um sistema de 5 reinos ou de 6 reinos de classificação, é esse reino chamado de reino plante, metáfita ou simplesmente vegetal. Das características apresentadas pelos organismos, que fazem parte desse reino, que são as plantas, são organismos eucariontes, ou seja, as plantas são formadas por células nucleadas. As plantas são formadas por várias células, daí multicelulares ou pluricelulares, e as plantas são seres autótrofos fotossintetizantes em relação à produção de energia. Tá? Autótrofos porque elas conseguem produzir seu próprio alimento devido ao processo fotossintético, utilizando energia luminosa. Tudo bem? Uma segunda característica é que as plantas formam embriões multicelulares maciços, ou seja, formam embriões sem a existência de uma estrutura oca, sem a estrutura de uma cavidade. Então é uma massa de células, é um aglomerado de células em que internamente é completamente preenchido, tá? Não existindo nenhum espaço de cavidade para a formação de algum buraco específico, diferentemente dos animais, que também apresentam embriões multicelulares, mas só que não são maciços. O embrião dos animais é um embrião formado por cavidades, diferentemente das plantas. Tá? Agora, essa informação eu trouxe mais para mostrar para vocês que, antigamente, se acreditava que as algas faziam parte do reino vegetal, certo? Nesses sistemas de classificação mais modernos, que as algas uni ou pluricelulares faziam parte do sistema que englobava, essas algas no reino das plantas. E hoje se sabe muito bem que não faz parte. Por mais que saibamos que as algas apresentam muitas características semelhantes em relação aos vegetais, como por exemplo, as células apresentam parede celular, os organismos, as algas fazem fotossíntese com as plantas, ou seja, muitas características muito próximas, muito parecidas. Sabe-se muito bem que as algas não formam embriões, tá? Elas não formam embriõezinhos para que o organismo se desenvolva, tá? Como um todo. E não formando embriões, automaticamente não vai formar tecidos diferenciados, não vai formar tecidos verdadeiros. Por quê? Porque tecidos diferenciados e tecidos verdadeiros são aqueles tecidos formados por tecidos germinativos e embrionários que as plantas, no caso específico que possuem, vão formar o quê? Vão ser responsáveis pela formação de tecidos com funções específicas. Tecidos responsáveis pela sustentação do corpo da planta, tecido responsável pelas estruturas reprodutivas, tecidos responsáveis pela sustentação, tecidos responsáveis pelo revestimento, tecidos responsáveis pelo armazenamento de substâncias. Então, coisas que as algas não possuem. Então, se as algas não têm embrião, consequentemente não formam tecidos diferenciados, não formam tecidos verdadeiros. Tá? Uma característica importante também é que as plantas apresentam um ciclo de vida alternante. E aqui, quando eu falo que as plantas apresentam um ciclo de vida alternante, tá? Alternante por quê? Porque no ciclo de vida, no ciclo reprodutivo dessas plantas, o que nós vamos observar? Que nós temos duas gerações, ou nós temos dois grupos de indivíduos. Nós temos uma geração chamada de geração gametofítica e nós temos uma geração chamada de geração esporofítica. Geração gametofítica é aquela geração que possui um indivíduo haploide, chamado de gametófito, N. E a geração esporofítica é aquela geração que possui um indivíduo diploide, chamado de esporófito, 2N. O nome está dizendo, geração gametofítica não é aquela que possui um indivíduo chamado de gametófito? O indivíduo chamado de gametófito, então, é aquele indivíduo responsável pela formação dos gametas no ciclo reprodutivo da planta. Já o indivíduo chamado de esporófito, que faz parte da geração esporofítica, que é 2N, que é diploide, ele vai ser responsável pela formação o quê? Ele vai ser responsável pela formação dos esporos durante o ciclo reprodutivo da planta. De maneira que, se você observar aí, muito claramente você vai perceber que nesse desenho esquemático nós temos lá um indivíduo diploide, que é o indivíduo esporófito, que é a geração esporofítica, e nós temos no outro extremo o indivíduo haploide, que faz parte da geração gametofítica, que também é chamado de gametófito. Tá? Gametófito, se você observar, ele vai ser responsável pela formação dos gametas, enquanto que o indivíduo diploide, que é o esporófito, vai ser responsável pela formação de esporos. Dando sequência agora ao sistema de classificação botânica, a gente pode observar o seguinte.
É lógico que nesse caso específico, né, desse slide, eu vou falar do sistema de classificação botânica levando em consideração as estruturas reprodutivas visíveis e não visíveis no corpo da planta. Tá? Quando eu falo de estruturas reprodutivas, são aquelas estruturas envolvidas diretamente com a reprodução. Tá? Então, em relação a isso, as plantas elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Grupo das plantas chamadas de criptógamas e grupo das plantas chamadas de fanerógamas. Plantas criptógamas são aquelas em que as estruturas reprodutivas elas são pouco evidentes, elas não são tão aparentes, certo? Então elas não são facilmente notadas no corpo da planta durante o seu desenvolvimento. Diferentemente das fanerógamas, que já apresentam estruturas reprodutivas bastante visíveis, são mais notadas. Por exemplo, uma flor é uma estrutura reprodutiva que pode ser observada facilmente. Então nós temos grupos de fanerógamas que apresentam flores, tá? Como estrutura reprodutiva. Ok? Então, criptógamas, além de não apresentarem essas estruturas reprodutivas tão evidentes no corpo da planta, elas também não possuem sementes, tá? Então, são estruturas completamente, são plantas completamente diferentes, né, em relação às fanerógamas, por exemplo, que já apresentam sementes na sua estrutura. Então, toda planta sem semente, diretamente já é uma criptógama. Aquelas que apresentam semente na sua composição, diretamente já seria uma fanerógama. E as criptógamas ainda, elas podem ser divididas em dois outros grupos. Grupo das plantas criptógamas vasculares e grupo das plantas criptógamas avasculares. Esse prefixo A significa dizer que está negando, que está sendo desprovido. Então, vascular vem de vasos, tá? Vem de vasos. Vasos de quê? Vasos para transportar substâncias. E as substâncias transportadas pelo corpo da mãe seria água, seria sais minerais e seriam também os açúcares produzidos pela planta durante o processo da fotossíntese. Então, plantas em que transportam substâncias, mas essas substâncias elas não são transportadas no interior de vasos, né, de tecidos vasculares, essas plantas são chamadas de vasculares. E são representadas pelas briófitas, tendo como seu principal representante os musgos. Vocês vão ver lá na frente que os musgos são briófitas bem pequenininhas, com tamanho bastante reduzido, porque pelo fato de não apresentarem esses vasos condutores, certo? Isso acaba limitando bastante o crescimento da planta. As criptógamas vasculares, por sua vez, já são plantas maiores, porque apresentam vasos para o transporte dessas substâncias, sendo representado pelas pteridófitas, tendo como seu principal representante, tá? O principal exemplo, as samambaias. As fanerógamas, por sua vez, são plantas com sementes e são plantas também que apresentam estruturas reprodutivas bastante visíveis. E todas elas, sem exceção, são plantas que nós chamamos de plantas vasculares, tá? Então, que apresentam esses vasos condutores. E as fanerógamas, elas podem ter fruto ou ausência de fruto, tá? Plantas fanerógamas que não possuem fruto, tá? São chamadas de gimnospermas, possuem sementes, mas as sementes não são produzidas por um fruto. Enquanto as fanerógamas que apresentam sementes, mas apresentam as sementes protegidas por um fruto, ou seja, o patrimônio genético está sendo protegido por um fruto, são as angiospermas. São plantas que produzem flores, frutos e sementes. Gimnospermas são plantas que apresentam sementes e não apresentam flores e também não apresentam fruto. Então, pessoal, em relação aos 4 grandes grupos de plantas, nós temos esses 4 tipos aqui, olha: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que estão agrupados nessa árvorezinha aqui que nós chamamos de árvore filogenética, que estuda o grau de parentesco evolutivo entre os grupos, no caso específico aqui das plantas. Tá? Então aqui nós temos os 4 grupos de plantas que apresentam um grau evolutivo, né? Um grau de parentesco evolutivo mediante o que? O surgimento de algumas características que foram dadas há milhares de anos. Milhares de anos sempre a partir de um grupo ancestral, ou seja, qual foi o grupo que inicialmente começou todo esse processo? Lembrando a vocês que esse grupo aqui, olha, é um grupo que é o grupo das algas. Só que alga não é planta, por quê?
algo não é planta, porque uma das características que eu falei para vocês era aquela característica que as algas elas não se desenvolvem a partir do desenvolvimento embrionário, diferentemente das plantas. Tanto que as plantas elas estão colocadas num grupo chamado de embriófitas. Fitas, plantas, êmbrio, embrião. Plantas formadas a partir do desenvolvimento embrionário, que as algas não apresentam, somente esses 4 grupos. Certo? Então as algas aqui, na verdade, elas aparecem como um grupo precursor das plantas, mas não sendo elas plantas pelo fato de não apresentarem embriões durante o seu desenvolvimento. Dentro das embriófitas, nós temos o que? Aquelas plantas vasculares e avasculares. Avasculares representando aqui as briófitas, representado, né, pelas briófitas, que são aquelas plantas que não apresentam vasos condutores, são plantas que apresentam um tamanho reduzido pelo fato de não apresentarem sistemas de transporte. Essas substâncias, então, água, sais minerais e açúcares, são transportados célula a célula ao longo do corpo da planta. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, aí sim já são plantas que apresentam esses tecidos de condução de água, sais minerais e açúcares. Certo? Dentro das plantas vasculares, nós temos as plantas com sementes, gimnospermas e angiospermas, e depois, lá na frente, num grupo mais comum, num grupo mais diversificado, no maior grupo que nós temos, dentre todos os 4 grupos existentes de plantas, nós temos as angiospermas, que além de apresentarem sementes, apresentam flores e também apresentam frutos. O que eu quero mostrar aqui para vocês é exatamente esse grau, né, de evolução que aconteceu de um grupo de planta em relação a outro grupo de planta, levando em consideração um grupo ancestral. As algas verdes ancestrais, como eu falei inicialmente, foram elas que deram pontapé inicial para o surgimento das plantas, das primeiras plantas, e dentre elas aqui as briófitas. Por volta de 470 milhões de anos, um grupo de algas verdes ancestrais adquiriram novidades evolutivas que até então elas não tinham, e essas novidades evolutivas fizeram com que essas algas pudessem já chegar no ambiente terrestre, né? Então as algas verdes ancestrais elas deixaram de ser tipicamente aquáticas e passaram a migrar para um ambiente mais terrestre, ainda dependente da água para a reprodução, ainda um ambiente úmido, ainda um ambiente sombreado, num ambiente quente, tá? Até que deram origem às primeiras briófitas. Então as primeiras briófitas surgiram a partir desse grupo de algas que adquiriram ao longo do tempo essas novidades aqui. Tá? Novidades que até então as primeiras algas ancestrais que viviam tipicamente no ambiente aquático não apresentavam. Depois, o que acontece? O mesmo grupo que deu origem às briófitas continuou o seu processo evolutivo, adquiriu novas novidades, novas características, que acabou formando o grupo das pteridófitas. Da mesma forma, o mesmo grupo que deu origem às pteridófitas continuou evoluindo, adquiriu novas características que deram origem às gimnospermas, que por sua vez acabou adquirindo novas características que deram origem exatamente a esse grupo mais diversificado, mais comum, maior grupo que nós temos de representantes dentre todos aqueles do reino vegetal. Então a gente pode observar que foram características que foram surgindo há milhares e milhares de anos, de maneiras que as plantas, aos poucos, elas começaram a desenvolver adaptações à terra firme. Tá? Então, inicialmente, como as algas verdes viviam num ambiente tipicamente aquático, né? As briófitas ainda elas dependem muito da água para se reproduzirem, assim como as pteridófitas até hoje também dependem muito da água para se reproduzirem, embora vivem no ambiente terrestre. Gimnospermas e angiospermas já são aquelas plantas que já desenvolveram adaptações, né, típicas de terra firme, certo? Já apresentam, assim, mecanismos de absorção de água e sais minerais do solo por meio de raízes verdadeiras, embora as raízes verdadeiras já começaram a aparecer aqui a partir das pteridófitas. Briófitas não apresentam raízes verdadeiras, será falado daqui a um pouquinho. Pteridófitas, sim, já apresentam raízes verdadeiras para absorção de água e sais minerais, assim como gimnospermas e angiospermas.
Distribuição de água e nutrientes pelo corpo vegetal graças à presença dos vasos condutores. Então, a partir de pteridófitas, nós podemos observar a presença desses vasos condutores, assim como proteção contra a perda de água por evapotranspiração, por evaporação, que já é uma característica muito específica, né, de gimnosperma e mais especificamente ainda de angiosperma, porque existem uma grande quantidade de representantes que vivem em ambientes áridos, né, ambientes onde a quantidade de água é bastante escassa. Então, pessoal, nós chegamos aqui então a esse grupo agora chamado de grupo das briófitas. Lembrando a vocês o seguinte, que briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tá? Não são filos, não são divisões, não são reinos, não são classes, não são famílias, não são gêneros, não. São nomes genéricos, tá? E dentro de cada um desses nomes genéricos, no caso específico aqui das briófitas, que é o primeiro grupo, né, que chegou a invadir, digamos assim, a terra firme, tá? Mas ainda dependente muito da água para a reprodução, as briófitas elas são formadas por filos. Então esse grupo maior ele reúne um conjunto de filos. E na verdade são 3 filos. Tá? Tem uns musgos que fazem parte desse filo briófita. Olha só que interessante. O filo é briófita. O filo recebe o mesmo nome do grupo. Tá? Mas o nome briófita, de um modo geral, tá? Não corresponde a nenhum filo. Mas ele possui o filo briófita. Tá? Que são representados nos musgos aí. Os antóceros, representados pelo filo Antecerófita, e as hepáticas, representadas pelo filo Hepatófita, que vocês estão observando aí na figura 3. A figura 1, a figura 2 e a figura 4 são dos musgos, tá? Os locais que nós podemos encontrá-los com muito mais facilidade, né? Os barrancos, sobre o tronco das árvores, sobre a superfície das pedras, né? Um ambiente mais rochoso, tudo bem? Bom, as briófitas foram as primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre, como eu falei para vocês. Tá? Elas derivaram de um grupo ancestral das algas verdes. Como derivaram de um grupo ancestral das algas verdes, elas ainda apresentam algumas características, tá? Principalmente relacionadas à dependência dessa água. Então elas foram as primeiras a ocupar o ambiente terrestre, mas ainda são muito dependentes da água, principalmente para o processo reprodutivo. São plantas de pequeno porte, por que pequeno porte? Atingindo aproximadamente 10 centímetros de comprimento no máximo. São plantas de pequeno porte porque não apresentam vasos condutores de transporte para o transporte de substâncias, água, sais minerais, açúcares. Esse transporte dessas substâncias é feito célula a célula. Tá? Então não existem raízes verdadeiras que possam absorver e transportar por meio de vasos condutores, mesmo porque elas nem têm vasos condutores. Elas são plantas completamente o quê? Avasculares. Então, como elas são plantas avasculares, o transporte é feito por difusão, por osmose, no caso da água, célula a célula. Tá? Então não tem como essas plantas serem muito grandes, porque imagine só, imagine se uma briófita tivesse 1, 2, 3 metros de comprimento. Tá? Ela tivesse que captar água, sais minerais ou até mesmo transportar açúcares do seu corpo. Até a última estrutura chegar, se elas tivessem vasos, tudo bem, seria rápido. Mas como elas não têm vasos, imagine só como demoraria para chegar essas substâncias, água e sais minerais, por exemplo, da base até a ponta da briófita. Ou açúcares da ponta até a base, de cima para baixo. Como elas não têm vasos condutores, demoraria bastante. Né? Demoraria muito, muito, muito. Então isso a planta poderia sentir bastante por conta dessa demora. Então, pelo fato delas não terem vasos condutores, o transporte ser feito de célula a célula, elas apresentam poucos centímetros de comprimento. Então são plantas de pequeno porte. Em geral, são restritas a viver em ambiente úmido e sombreado. Tá? Pouquíssimos são os representantes que vivem em locais expostos diretamente à radiação solar e também a ambiente polar, a regiões polares. Existem poucos representantes de água doce e nenhum marinho. A grande maioria vive em ambiente terrestre úmido e sombreado. Dependem da água para a reprodução sexuada, porque dependem da água, como eu falei. Tá? Como é um grupo de transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, tá? É um grupo de transição, ainda dependem para fazerem o processo de reprodução sexuada. Então, quando o gameta masculino é produzido e para encontrar o gameta feminino, ele necessita obrigatoriamente de uma quantidade, nem que seja mínima de água, de umidade,
para conseguir se deslocar por meio de seus flagelos e encontrar o gameta feminino e conseguir promover então o processo de reprodução sexuada. Então dependem da água para a reprodução sexuada. Eles atingiram a terra firme, as briófitas chegaram e atingiram a terra firme, mas não efetivamente, não totalmente, porque dependem muito da água ainda para a reprodução. E apresentam estruturas, tá? Bem simples, bem ainda rudimentares. Haja vista que as briófitas também não possuem tecidos verdadeiros, tá? São embriófitas, possuem embriões, mas os tecidos formados por elas ainda são bastante rudimentares. Não chegam a formar tecidos ao ponto de serem tão característicos, a ponto de fixar a planta, fixar não, de absorver a planta, absorver substâncias da planta diretamente, né, para o corpo da planta, de formar folhas verdadeiras, caules verdadeiros. Tá? Apresentam estruturas chamadas de rizoides, filóides e cauloides. Rizoides essas responsáveis apenas pela fixação do corpo da planta no ambiente terrestre, apenas isso, apenas fixa, não capta água nem sais minerais. Cauloide, que é uma estrutura apenas de sustentação das filóides, tá? E transporte também de substâncias pelo corpo da planta. E filóides, que não são folhas verdadeiras, mas desempenham as mesmas funções do ponto de vista de produzir o seu próprio alimento, ou seja, são folhas que fazem a fotossíntese para a planta. Então, pessoal, para nós começarmos então o próximo slide, que vai falar efetivamente sobre o ciclo reprodutivo ou ciclo de vida, né, das briófitas, a gente tem que lembrar ou relembrar de alguns conceitos envolvendo o ciclo celular, tá? Os processos de divisão celular. E um desses processos é chamado de mitose e o outro é chamado de meiose. O que é mitose e o que é meiose? O nome está dizendo mitose, ose significa divisão, mito significa mentira. Então, na verdade, é uma divisão de mentira. Por que divisão de mentira? Notem, tanto na figura superior como na figura inferior, essas que estão marcadas com a coloração mais arroxeada, que nós temos o seguinte: eu tenho uma célula-mãe inicialmente lá, N, uma célula haploide, que ao final do processo de divisão mitótica vai dar origem a duas células com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. É uma divisão de mentira, tanto que nós falamos que essa divisão é uma divisão equacional, porque se mantém o mesmo número de cromossomos nas células filhas em relação ao número de cromossomos da célula-mãe. Se você observar agora a figura inferior de uma célula diploide 2N, o processo é o mesmo. A célula diploide vai dar origem a duas células filhas ao final do processo mitótico, onde cada célula filha tem exatamente o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. A meiose, diferentemente da mitose, é a divisão que efetivamente vai fazer com que os cromossomos se dividam, tá? E cada célula filha tem exatamente o metade do número de cromossomos da célula mãe, da célula que as originou. Tá? Tanto que esse processo ele é chamado de processo ou divisão reducional. Por que reducional? Porque o número de cromossomos das células filhas vai cair pela metade em relação ao número de cromossomos da célula mãe. Então, se nós temos aí uma célula diploide, como vocês estão observando, as células filhas formadas terão N cromossomos, ou seja, metade do número de cromossomos em relação à célula que as originou. Então, se eu tenho uma célula diploide, todas as células formadas serão células haploides. Tá? Então, isso é importantíssimo, né? A gente relembrar, mesmo porque a meiose ela vai ser muito efetiva nas plantas, porque a meiose das plantas é uma meiose que a gente chama de meiose espórica. Por que meiose espórica? Porque ela vai ser responsável pela formação dos esporos, certo? Então os esporos serão fundamentais, uma vez formados, né, para a formação de novas plantas que surgirão a partir da sua germinação, como nós veremos agora no próximo slide. Então, pessoal, chegamos então ao tão falado ciclo reprodutivo das briófitas, né, que tem os musgos como os principais representantes, né, desse grupo, que faz parte do filo briófita, que recebe o mesmo nome do grupo, esse grupo genérico, como eu falei inicialmente para vocês. Então a gente vai relembrando alguns conceitos, e é importante a gente relembrar esses conceitos lá do primeiro slide, para que você entenda o que é uma geração esporofítica, o que é uma geração gametofítica, não é? O que é um indivíduo haploide, o que é um indivíduo diploide, o que um gametófito produz, o que um esporófito produz. Então é importante você entender todo esse mecanismo baseado nesse esquema reprodutivo como está aí evidenciado para vocês. Então preste atenção numa coisinha aqui, olha só. Eu vou começar o ciclo reprodutivo então com esses dois grupos aqui, ó. Esses dois grupos de plantas, esses dois grupos de musgos aqui, ó.
ok? Então eu tenho uma planta aqui, uma briófita, no caso específico uma briófita feminina, e aqui eu tenho uma briófita masculina. O que diferencia o masculino e o feminino do ponto de vista de simbologia é exatamente isso aqui. Ó. A bolinha, quando tem uma setinha voltada para a diagonal, é como se fosse um chapeuzinho, representando então o indivíduo masculino. E o indivíduo feminino é como você tem uma bolinha com uma cruzinha voltada para baixo, como se fosse uma sainha. Tá? Então aqui eu tenho dois indivíduos de sexos diferentes. Plantas que apresentam, organismos, melhor dizendo, que apresentam indivíduos, né? Grupo de organismos que apresentam indivíduos com sexos diferentes, tá? Esses organismos são chamados de dioicos. Por exemplo, nós seres humanos, temos o sexo masculino e o sexo feminino. Então são indivíduos com seu sexo correspondente, tá? Então as plantas também podem apresentar esse tipo de diferenciação. Então você tem plantas masculinas e você tem plantas femininas. Então são plantas dioicos, são plantas que apresentam sexo separado. Se fosse uma planta que tivesse a estrutura masculina e a estrutura feminina no próprio corpo da planta, na própria planta, tá? Nós falaríamos que essa planta seria uma planta monóica. Tá? Mono significa uma, oica significa casa. Então a casa se refere à planta. A planta, então, tem estrutura masculina e feminina nela própria, certo? No caso da dioica, não. Oica significa casa, dis significa duas. Então são duas casas, tá? E cada casa representa um determinado sexo. O sexo masculino, o sexo feminino, como nós estamos observando aí nesses exemplos de musgos, onde a maioria, né, das espécies de musgos apresentam essa característica. Então o que acontece aqui, pessoal? Tudo começa a partir da liberação dos esporos, a produção e liberação dos esporos, resultantes, né, dessa estrutura, dessa hastezinha que vocês estão observando aqui, ó, chamada de esporófito. Lembra que eu falei para vocês que existe uma geração chamada de geração esporofítica e que o indivíduo responsável pela produção do esporo é chamado de esporófito e ele é diploide? É exatamente aqui, ó, que nós temos. Nós temos essa estrutura, esse indivíduo, que é um indivíduo 2N, um indivíduo diploide, que faz parte da geração chamada de esporofítica. Então, todo esse indivíduo aqui, ó, somente essa parte ó, que não está verde, tá? Todo esse indivíduo aqui é um indivíduo que nós conhecemos como esporófito. Dentro dessa cápsulazinha aqui, ó, dessa haste superior, nós temos várias células diploides. Então, olha só, se nós pegarmos apenas uma pequena parte aqui do corpo desse esporófito e ampliarmos e separarmos, nós vamos ver que dentro de cada uma dentro dessa estrutura, dessa cápsula aqui, existem várias células diploides, certo? Lembrando então que é um esporófito e todas as células então que fazem parte da composição desse esporófito é diploide. Então, se nós observarmos aqui, ó, todas as células que fazem parte aqui da sua composição são diploides. E essas células vão sofrer o quê? Elas vão sofrer meiose. Uma célula diploide vai dar origem a células haploides, né? Por quê? Porque as células formadas têm metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, uma vez que essas células que estão aqui sofrerem meiose, tá? Elas vão acabar formando os esporos. Então, cada esporozinho formado é haploide. Haploide porque foram formados por meiose a partir das células presentes aqui dentro dessa cápsula que faz parte do esporófito como um todo. Tá? Então preste atenção aqui, que isso aqui é altamente importante. Uma vez que os esporos foram formados, quando eles encontrarem condições satisfatórias, né, para serem liberados, eles serão liberados do corpo da planta, do esporófito, tá? E vão cair no solo. Ao cair no solo, eles vão acabar germinando. E quando eles germinarem, cada esporozinho desse aqui vai dar origem a várias e várias plantas, a várias e várias briófitas, a vários e vários musgos. Tá? Então nós temos aqui, representativamente, né, nós temos então aqui uma planta feminina e aqui uma outra planta, que é a planta masculina. Então esses esporos começam a germinar, começam a crescer, as suas células começam a se multiplicar mitoticamente, fazendo com que o organismo, né, com que a planta possa então crescer. O que nós podemos observar? Nós podemos observar ainda que na parte apical de cada uma dessas plantas aqui, ó, pessoal, de cada uma dessas plantas,
existem o quê? Estruturas reprodutivas. Então, o que acontece? A planta masculina possui uma estrutura reprodutiva, a planta feminina também possui uma outra estrutura reprodutiva. Tá? A planta masculina que possui uma estrutura reprodutiva, essa estrutura reprodutiva ela é chamada de anterídeo. Então, olha só, anterídeo é a estrutura reprodutiva que está presente na parte apical dessa planta masculina. E que parte é essa aqui, verde agora? Essa parte aqui é a parte chamada de geração gametofítica. É o gametófito propriamente dito. Então, de cara, a gente pode imaginar, caramba, se o esporófito foi responsável pela formação dos esporos, como aqui a gente observou que o esporófito foi, ao final do processo, responsável pela produção dos esporos, os esporos germinaram e pela germinação dos esporos houve a formação, então, do gametófito. Então, o gametófito ele foi formado a partir da germinação dos esporos que foram produzidos no esporófito. Tá? Então, aqui é o gametófito masculino e aqui é o gametófito feminino. Então, notem então, que as estruturas reprodutivas estão no ápice de cada gametófito, masculino e feminino. Então, a estrutura reprodutiva do gametófito masculino é chamada de anterídeo, tá? E a estrutura feminina do gametófito feminino é chamado de arquegônio. Então, aqui eu tenho anterídeos e aqui eu tenho arquegônios. Tudo bem? Não são plantas que produzem gametas pelo fato de serem gametófitos. Então, essa estrutura aqui, pessoal, que produz e armazena, tá, os gametas, tá, que é o anterídeo, também pode ser chamado de gametanjo feminino. O que é um gametanjo? O gametanjo é uma estrutura que armazena, tá, gametas. Tá? Se eu tenho um gametanjo masculino, que é o anterídeo, é uma estrutura que armazena gametas. Gametas o quê? Gametas masculinos. Do ponto de vista aqui, pessoal, do outro lado, nós temos então, da mesma forma, o arquegônio, que é o gametanjo feminino. Então, é uma estrutura reprodutiva responsável pelo armazenamento, pela produção e armazenamento do gameta feminino. O que está acontecendo daqui para cá? Se você observar, dentro do anterídeo, existem células que vão se diferenciar. Essas células são haploides ou diploides? Essas células são haploides. Por quê? Porque se todo gametófito é haploide, tá? Todo gametófito é haploide, então todas as células que fazem parte do gametófito também são haploides. Então aqui existe um conjunto desse anterídeo, existe um conjunto de células haploides, tá? Então, dentro desse anterídeo existem células que vão se diferenciar e formar o gameta masculino. E o gameta masculino ele é chamado de quê? Ele é chamado de anterosóide, que é exatamente essa estrutura dotada de flagelo. Lembre mais uma vez que eu falei para você inicialmente que uma das características das briófitas para a reprodução sexuada é dependerem da água para a fecundação. Então, dependendo da água, por quê? Dependendo da água por quê? Porque esses gametas, tá? Eles, pelo fato de possuírem flagelos, esses flagelos, ao entrar em contato com a água, vão acabar se movimentando, impulsionando o gameta masculino em direção ao gameta, né, ao gameta feminino. Certo? Por outro lado, nós temos o arquegônio, como eu falei para vocês, que vai ser responsável pela formação e armazenamento do gameta feminino, que não é chamado de óvulo, é chamado de oosfera. Óvulo é para animais, é gameta de animais, tá? Oosfera é o gameta de vegetais, tá? Assim como você tem anterosóide, espermatozoide para células animais e anterosóide para células vegetais, no caso de briófitas e pteridófitas, porque gimnosperma e angiosperma, os gametas femininos, os gametas masculinos, eles recebem um outro nome, uma outra nomenclatura, tá? Então o que acontece aqui? Eu falei inicialmente então que os gametófitos, né, os gametas, para se encontrarem e, consequentemente, acontecer a reprodução sexuada, tem que ter um ambiente o quê? Um ambiente aquoso. Então, digamos que chova ou que respingue uma pequena quantidade de água, o ambiente esteja muito úmido, tá? Esteja muito úmido. O que acontece? Já é condição suficiente para que uma gota de água, ao bater aqui, nesse anterídeo, que é a porção superior do gametófito masculino, tá? Ele abra, ele possa se abrir
E ao se abrir, acaba o quê? Acaba liberando os anterozoides. Então bateu água aqui, vai funcionar como se fosse um trampolim. A água bateu no anterídeo, o anterídeo se abre e o anterozoide pula. Quando o anterozoide pular, ele vai pular em direção ao quê? Ao arquegônio, tá? Que é exatamente aquela estrutura que está produzindo, que produziu, que armazenou o gameta feminino, que é o gametângio feminino, né? E dentro daquele gametângio feminino tem a osfera, que é o gameta feminino. Ok? Então o anterozoide agora ele sai então do anterídeo e se desloca até onde? Se desloca até a osfera, onde vai acontecer a fertilização. Acontecendo essa fertilização, né, uma vez ela bem sucedida, quando essa osfera, que é o gameta feminino, foi fertilizado pelo gameta masculino, que é o anterozoide, vai começar a haver a formação de um embriãozinho, e esse embriãozinho vai crescendo, 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 crescendo por essa estrutura feminina, até formar o quê? Até formar o esporófito. Então esse gametófito aqui, ele é o gametófito masculino ou feminino? Ele é o gametófito feminino, porque é a partir dele que o esporófito é formado. Tá? E ele é formado por quê? Porque a estrutura feminina que recebeu a estrutura masculina, ou seja, a célula feminina que foi fertilizada pela célula masculina, tá? Que partiu lá do gametófito masculino em direção ao feminino. Então, toda a estrutura formada a partir daqui, tá? É formada a partir do gametófito feminino. Então, o gametófito feminino foi formado e quando houve fertilização, o esporófito agora começa a desenvolver e ele é formado. E quando esse esporófito ele se desenvolve, ele é formado, reinicia completamente o ciclo novamente, dando origem a esporos que vão cair no solo, vão germinar, vão formar gametófito masculino e feminino, que os gametas serão liberados e formar o esporófito novamente. Então, esse é o ciclo reprodutivo que a gente chama de ciclo reprodutivo alternante. Por quê? Porque nesse ciclo reprodutivo está se alternando uma geração gametofítica, que é o gametófito, com a geração esporofítica, que é o esporófito. Certo? Então, apenas para mostrar para vocês como esse esquema, ele tem muitos nomes, né? É muito específico, mas a coisa fica muito mais clara, muito mais fácil quando ela passa a ser observada, né, com uma explicação bem detalhada, tá? Então, esse ciclo aqui é um ciclo bastante simples ainda, é um ciclo bastante característico dessas plantas iniciais que nós conhecemos como briófitas. Então esse slide final é só para mostrar para vocês exatamente aquilo, dando desfecho final, né, naquilo que nós falamos até agora, tá? As briófitas, elas são, e as pteridófitas de modo geral, que são criptógamas, né, ainda dependem da água para fecundação, tanto que vocês viram no ciclo reprodutivo das briófitas que o anterozoide, ele para se deslocar até a osfera, ele precisa de um empurrãozinho. E esse empurrãozinho é o quê? Esse empurrãozinho são nada mais é do que gotas d'água, do que chuva, do que alguma forma de ambiente aquoso que possa favorecer o que? A liberação desses anterozoides em direção à fecundação, à fertilização da osfera. Tá? Então, se nós observarmos aqui, bem caracteristicamente, o que a gente vai ver aqui? Olha só. Nós temos as briófitas, um G e um E, bem pequenininho aqui. Ó. O que significa esse G? Esse G significa que a fase gametofítica, aquela fase haploide, responsável pela produção de gametas, ela é duradoura, tá? Ela é duradoura e ela é predominante em relação à fase ezinha, que é a fase o quê? Esporofítica, fase diploide, fase 2N. Notem que a fase gametofítica ela consegue produzir seu próprio alimento, é fotossintética, que é aquela parte verde da planta, tá? E a parte que não é verde, que é completamente dependente daquilo que o gametófito produziu, é o esporófito. Notem que à medida que os grupos vão evoluindo, isso aqui vai se modificando. O gametófito vai se tornando a fase reduzida e o esporófito vai se tornando a fase dominante e também independente do gametófito.